Boa noite, professor. Boa noite. É uma alegria muito grande ter o senhor conosco para poder falar, partilhar um pouco sobre Wittgenstein. Este é o nosso grupo de estudo, é um grupo de estudo para introduzir na antropologia filosófica, para a gente poder conhecer um pouco sobre diversos autores que falam sobre essa compreensão do homem. A maioria do grupo que são estudantes da psicologia, de vários períodos, e muitos se interessam pela fenomenologia, pela filosofia. Eu tenho certeza que a Wittgenstein vai abrir um leque de possibilidades para nós. Então, seja bem-vindo. E o professor Miguel Malcude, ele foi professor há muitos anos, licenciado na UFMG, e é um grande pesquisador sobre a Wittgenstein. Tem vários artigos escritos sobre o tema. Eu vou passar nas mesas, enquanto ele fala, 2 horas que ele organizou, tem vários artigos, é bem interessante. Tem uma terceira, que é aquela como dele, que é a psicologia com algo. Então, fica à vontade, professor, se alguém tiver alguma dúvida, pode à vontade no final, ele responde, a gente vai conversando. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. Queria agradecer muito o convite, viu, Vitor? E queria também parabenizar vocês pela iniciativa de reunir um grupo assim. Acho que é fundamental que na psicologia a gente tenha uma abertura para a filosofia, isso é algo relativamente novo, né? Mas queria parabenizar também pela escolha do tema, eu achei muito interessante. Bom, primeiro pela escolha de focar a contribuição de Edith Stein para pensar a pessoa, mas também achei interessante o fato de que a proposta chegou para mim como a tentativa de abordar o mistério da pessoa humana. Eu achei isso muito interessante, acho muito bom que vocês na psicologia estejam já desde cedo abertos para uma dimensão mais complexa do que os reducionismos que a gente está sendo formado e está, tanto já acostumado a ele, né? Então, acho um tema muito instigante, muito importante. Eu vou tentar pincelar algumas coisas de contribuição de Edith Stein e fazer algumas considerações de consideração, algumas considerações em relação à psicologia, a como a gente trabalha, como a gente assume o desafio de estar diante de uma pessoa com seu mistério. Bom, então vamos em frente. O nosso tempo é curto, né? Vamos tentar ocupar bem esse tempo aqui. Vocês vão anotando aí umas questões, algumas perguntas, algumas dúvidas que forem surgindo. Espero que tenha tempo para a gente responder. A estrutura da pessoa humana é um tema muito importante para Edith Stein. Aliás, tem um livro todo dela chamado A Estrutura da Pessoa Humana, e ela apresenta dimensões fundamentais como corpo, psique e espírito. Essas dimensões não são, pelo menos o corpo e psique, não são só dos seres humanos, mas a gente participa de toda a estrutura do mundo. Como pessoa, nós não somos seres espirituais no sentido de destacado do mundo, mas a gente é feito, é composto de materialidade, como tudo é materialidade no mundo. Ela fala mesmo de um reino próprio da materialidade, um reino o reino animal, do qual nós também compartilhamos, e nós estamos mergulhados num outro reino, que é o reino do espírito, que significa o quê? Significa que, do ponto de vista da materialidade, nós sofremos o efeito do mundo
como qualquer outro objeto. Mas nós não simplesmente somos empurrados de um lado para o outro, por exemplo. A gente tem uma vivência enquanto a gente é empurrado para um lado para o outro. O fato de ser empurrado para um lado para o outro desperta em nós um conjunto de reações, um conjunto de sensações, um conjunto de elaborações a partir do que nos afeta. Então, a própria palavra afeição é exatamente isso, né? Quer dizer, é o que acontece em nós a partir do fato da gente ser afetado por alguma coisa. Então, veja, aí está envolvido tanto a materialidade quanto a dimensão psíquica desse mundo de reações e de perspectivas a partir do que nos acontece. Mas por que ela precisa considerar que a gente tem uma dimensão do espírito além dessa dimensão psíquica? Porque o que nos define como pessoa não é o fato de a gente ter a dimensão psíquica, porque os animais também têm dimensão psíquica. O que nos define como pessoa não é o fato de a gente ter uma vida afetiva intensa, porque também os animais são afetados e têm uma vida afetiva, e se localiza no mundo a partir da sua vida afetiva. Então, nesse nível, a gente compartilha com tudo, com muita coisa, pelo menos, no mundo, no universo. Mas a atividade do espírito é uma coisa específica das pessoas. O fato de que a vida do espírito, então, significa uma possibilidade de dar uma resposta àquilo que nos acontece. Então, veja como isso é importante. A gente acostuma, na psicologia, a pensar nas associações mecânicas, nas determinações, nos comportamentos que são gerados a partir de certos estímulos. A gente tenta pensar uma psicologia científica no modelo da ciência física. Então, a gente começa a tentar ler o ser humano como mecanismo. E o problema é que isso não fica só lá nas teorias. A gente começa a se conceber como mecanismo, né? Tem sempre um culpado que promoveu em mim um certo tipo de vivência, né? Isso sempre a gente vai levantar essa questão. Mas o que nos define não é o fato de como a gente é afetado pelo mundo. O que nos define como pessoa humana é o fato de que a gente toma uma posição no mundo, uma posição em relação a nós mesmos, a partir daquilo que o mundo afeta em nós. Então, veja, a própria formação da pessoa, e é um tema muito importante para Edith Stein, ela vai dedicar bastante da sua obra para falar do que é formação. A formação da pessoa não pode acontecer simplesmente por algum conteúdo, algum material, alguma modulação da sua pessoa que vem do externo. A formação da pessoa acontece quando ela toma posição em relação àquilo que lhe acontece. Então, a nossa formação ela não acontece mecanicamente. A nossa formação vai acontecer porque eu tomo posição em relação à minha própria vida. Porque eu respondo de um certo modo, porque eu reconheço valores, porque eu reconheço limites, porque eu imponho certos limites para eu ser respeitado, porque eu desejo mais do que aquilo que eu encontrei, porque tenho exigência afetiva, mas tenho exigência de respeito dentro da experiência afetiva. Quer dizer, cada instância de experiência, com a resposta que você dá, ela se torna mais complexa, ela se torna mais viva, ela se torna mais sua.
Então, nós temos todos uma formação na faculdade. Estudamos os mesmos livros, assistimos às mesmas aulas, mas a tua formação não está exatamente no livro que você leu, ou na aula que você ouviu, mas está na resposta que você dá àquilo tudo. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente se prepara para a aula simplesmente sendo capaz de repetir o que leu, né? Quer dizer, a gente tem um sistema escolar que força a gente a se enquadrar num sistema externo próprio. E isso é a antiformação. Quer dizer, a formação é justamente quando você chega a tomar uma posição sua em relação aos processos. O importante, então, é o tema do eu. Quer dizer, como é que você sabe que uma posição é sua? Como é que você sabe que a sua posição é, 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 é tão importante a ponto de constituir a tua pessoa no presente e abrindo perspectivas no futuro? Como é que você sabe que isso é teu? Como é que você identifica o que é seu e o que é simplesmente do processo cultural? Esse é um desafio enorme, porque se a gente não souber reconhecer o próprio eu, a gente está inevitavelmente alienado, que é o que acontece muitas vezes na faculdade, né? A gente encaixota a nossa tradição, a gente encaixota a nossa opinião, a gente encaixota os nossos interesses, porque eu tenho que fazer esse percurso como ele já está delineado, né? Mas esse é um estrago enorme em termos de processo educacional. Mas, sobretudo, cada um de nós tem uma responsabilidade em relação a ter uma efetiva formação, né? Então, tem esse problema que eu queria colocar. Como é que a gente sabe que, no meio desse processo, nessa tomada de posição, tem em jogo o eu? E tem o eu como centro, e tem o eu como critério, tem o eu como fonte de verdade. Aí começa o tema do mistério da pessoa. Porque o eu, ele não é exatamente observável diretamente, mas ele é fundamental, a parte mais importante de tudo que você vive. Veja que mistério, né? Algo tão fundamental que define que nós podemos ter alguma perspectiva de futuro real, ou se a gente está simplesmente sendo massa e se adaptando à massa. Esse ponto que muda completamente o percurso, a gente não tem exatamente uma clareza sobre ele. Mas a gente pode ter uma noção disso tendo uma atenção à nossa interioridade. No nível do eu, nesse nível um tanto inapreensível, a gente tem noção da nossa singularidade, mas a gente também tem uma noção de relação. O Viktor Frankl fala isso, né? Quer dizer, os momentos mais em que a gente se consulta para alguma coisa importante é a dinâmica desse se consultar para alguma coisa importante, que eu consulto a mim mesmo, a gente vivencia como relação. Então, veja, o momento de maior singularidade não é o momento de radical solidão, é um momento de relação. Relação comigo mesmo, relação com o mistério da vida,
relação com o divino, se quiser. Então, a gente pode dizer que o fato de ser pessoa é algo que nos coloca numa dimensão de abertura a partir de uma interioridade. Então, não é o se voltar para uma interioridade para se fechar nela. O se voltar à interioridade, sendo diálogo, já chama para uma abertura. Num certo sentido, a gente é um mistério para nós mesmos, para ficar no tema de hoje, né? Então, essa singularidade, eu não preciso me comparar com milhões de pessoas para eu ter noção da minha singularidade. A minha singularidade, eu a reconheço nesse diálogo comigo mesmo e na abertura única, própria, original, autêntica, que pode emergir daí. Então, é nesse nível de pessoa que aparece uma dimensão de ser único e irrepetível. E por que a gente pode passar pelo mesmo processo da faculdade e você se formar de maneira única e irrepetível? Como é que pode isso? Como pode que você apreende um conteúdo igual ao do seu parceiro, do seu companheiro de aula? E o que faz com que, desse apreender esse conteúdo, o que emerja é algo único e irrepetível? Porque se fosse ao acaso, se fosse um puro acaso, a gente acumularia informações e não saberia muito o que fazer com isso, e ocasionalmente associa de um jeito, no dia seguinte associa de outro, mas não é assim que acontece com a formação da pessoa. À medida que a gente vai se formando, o que eu tenho que responder hoje, o que eu tenho que responder amanhã, tem um ponto em comum, tem uma exigência em comum da minha pessoa. Como que é possível isso? Edith Stein vai falar em alma. É uma palavra difícil, porque a gente fala alma, a gente começa a ouvir sino tocando, e não imediatamente ela está falando da dimensão religiosa, ela vai falar disso também. Mas ela fala alma no sentido mais formal, básico, como um processo que é capaz de articular em nós todas essas vivências do nível corpóreo, do nível psíquico, e a partir da dimensão do espírito, é um processo seu que é capaz de articular tudo isso de forma que o resultado não é aleatório, mas o resultado é a sua pessoa. Imagina, para a gente entender melhor isso, vamos pensar o que acontece no campo animal. Um gato poderia comer a mesma comida de um cachorro. Por que que um gato que come a mesma comida de um cachorro se torna com aquela comida um gato? E o cachorro se torna com aquela comida um cachorro. Por quê? Não está na força energética da comida, que é a mesma, mas está num processo, está num dinamismo do próprio animal que é capaz de tomar a materialidade e transformá-la numa corporeidade
marcada pela psique, uma corporeidade de animal, que tem a ver com as suas características fundamentais. Então, você pode tratar um bicho deixando ele amarrado ou deixando ele livre na natureza, ou de qualquer modo, ele vai absorver e sintetizar toda a experiência dele como experiência de cachorro ou de gato. Esse dinamismo é a alma. E isso é fundamental para nós também. Só que para nós envolve inclusive a dimensão do espírito. Não só o que a gente come, mas tudo o que a gente apreende pela dimensão do espírito, inclusive. Então, o que a gente toma da cultura, ela não vai se tornar simplesmente uma manipulação. Ele não vai simplesmente moldar a nossa pessoa, mas nós vamos tomar aquilo como ser humano. Edith Stein fala mesmo que nós temos um corpo de ser humano, nós temos uma psique de ser humano, nós temos uma vida do espírito de um único ser humano. A gente tem uma dimensão compartilhada com todos, mas, ao mesmo tempo, nós temos um único modo de articular isso. Porque a gente é pessoa por causa desse modo único de articular tudo. Então, a nossa formação ela não é aleatória. E por isso que uma pessoa que é tratada sem liberdade é profundamente violento, porque ela não vai se acostumar como um cachorro pode se acostumar com a privação de liberdade. A pessoa humana não se acostuma com a ausência de liberdade. O ser humano vivencia, inclusive, a, a, a perda da liberdade, o limite à liberdade, como violência. Então, essa singularidade, ela depende do que Edith Stein chamou de núcleo da pessoa. O núcleo da pessoa faz com que a gente vivencie a nossa corporeidade como ser humano, que a gente vivencie a nossa psique como ser humano. Nós temos corpo de pessoa, nós temos psique de pessoa. E o resultado não é uma pessoa genérica, o resultado é você. Não existe pessoa genérica. Claro que a gente associa a minha pessoa única com a sua pessoa única e reconhece a pessoalidade minha e sua. Mas o núcleo é o que... o núcleo da pessoa é o que coloca, afirma a pessoalidade e abre caminho para o crescimento da pessoalidade dentro de qualquer experiência. Mas a Edith Stein, para ajudar a gente a se aproximar do que seria esse núcleo da pessoa, ela fala, esse é o nível em que a gente reconhece a beleza, por exemplo. A beleza é um mistério, né? Porque ela chega para nós através de uma materialidade, mas ela não é aquela materialidade. É algo que a gente apreende nela, né? Um quadro que é feito para expressar uma beleza, ele é feito de uma materialidade, mas não se trata da materialidade, se trata de algo
expresso através da materialidade, que é a beleza. Mas ela diz, então o núcleo é onde a gente reconhece a beleza, que não é o âmbito que eu respondo à provocação de fora só. A provocação psíquica de uma cor mais ligada com a afetividade ou, ou menos. Então, o núcleo não é só o lugar que a gente reconhece a beleza, mas é o nível em que a gente vive da beleza. Não é o âmbito só em que a gente reconhece a justiça, mas é o âmbito que a gente vive da justiça. Então, veja, é nesse, é nesse núcleo que a gente é plenamente pessoa. Veja como é grave, né? Como a gente deixa esse nível de impacto com o mundo de maneira mais pessoalizada e que tem a ver com as nossas exigências de ser humano, a gente deixa isso de lado e isso é o ponto mais importante do nosso ser. Então, nesse núcleo, essa dimensão relacional, ela se torna muito importante, porque no núcleo a gente quer cuidar da gente mesmo. Eu quero cuidar do outro de maneira que eu esteja presente. E com o núcleo, a gente pode fazer uma experiência de formação em que Einstein fala, a gente pode descobrir que eu quero estar presente na ação que eu cumpro. É assim quando a gente estuda, mas é assim quando eu abraço o meu namorado, minha namorada, eu posso desejar colocar mais eu no gesto. O importante é que ela diz que quanto mais eu faço isso, quanto mais eu escolho estar dentro do meu gesto, mais eu posso estar facilitado no momento seguinte a estar dentro do meu gesto. Quantas vezes a gente lê uma página inteira, né, de alguma coisa que a gente está estudando, ou mesmo de literatura, e depois a gente está no fim da página e a gente se deu conta que não leu nada, que não estava presente enquanto você leu a página inteira. Vocês já devem ter feito experiência assim, né? Quer dizer, não é automático que a gente realize ações bem sofisticadas, tipo estar estudando, e o nosso eu não está. É importante que ela diz que quanto mais eu atuo nessa direção, mais eu vou ser facilitado a fazer de novo, que é a ideia de virtude, né? Quer dizer, quanto mais eu atuo conscientemente do meu eu, mais eu estou facilitado a permanecer consciente do meu eu. Quanto mais eu deixo a bola cair, quanto mais eu me ocupo dos relacionamentos de maneira alienada, mais difícil vai ser eu tomar a decisão de estar presente no ato que eu estou realizando. Pensem como isso é importante do ponto de vista do modo com que a gente acompanha, como psicólogos, acompanha outras pessoas. Onde é que está, onde é que a gente deposita o olhar?
a gente deposita o olhar num comportamento pré-programado, a gente deposita o olhar a processos mecânicos, em que é igual para todo mundo. A gente deposita o olhar no que está na moda agora falar, a gente deposita o nosso olhar ao como o meu cérebro funciona, ou como o seu cérebro funciona. Quer dizer, a gente está depositando o olhar em processos mecânicos, ou a gente está depositando o olhar nas respostas que o sujeito pode dar àquilo que lhe acontece. É impressionante que a gente pode perder a pessoa se ocupando de processos mecânicos, ou focando processos que valem para todos, desfocando o ponto da originalidade daquela pessoa. É importante que na psicologia mesmo, a gente foi perdendo essa ideia de pessoa e foi ficando em processos mecânicos. Infelizmente, nos últimos anos, isso tem crescido. Embora isso foi amplamente criticado anos atrás, né? O próprio Freud foi muito criticado pelo fato de que o seu método não pode ser reconhecido como cientificidade, porque são análises a posteriori, né? Mas, veja bem, aí é que reside justamente a originalidade da ciência que se ocupa da pessoa. Não podemos nos ocupar de processos mecânicos, simplesmente, porque aí eles são reais, eles são um fato, mas aí a gente ainda não apreendeu a pessoa. E os processos humanos, eles são marcados pela resposta que a pessoa dá. Então, tem uma margem aí de liberdade que a gente não tem como prever. Eu não tenho como saber que associação uma pessoa vai fazer e em seguida vai se tornar deprimida ou vai ter uma cisão que depois vai se tornar esquizofrênica. Não tem como a gente definir esse processo mecanicamente. Eu posso compreender esse processo a posteriori, dizer como é que tipo de associação a pessoa fez. Mas não existe uma associação já prevista. Não existe um processo psíquico já determinado, psíquico humano, um psíquico de nível animal, sim, mas um psíquico que é humano não tem como prever que escolha a pessoa vai fazer, como ela vai vivenciar, que significado vai emergir a partir daquela vivência, de violência ou de ser amada ou de um desafio no trabalho. Quer dizer, a gente não pode tornar esses processos mecânicos. A gente precisa aprender a admirar o movimento que aquela pessoa única e irrepetível está dando diante dos desafios, das realizações, das frustrações que ela inevitavelmente vai viver em algum momento na vida. Então, a gente pode acompanhar a pessoa remarcando essa posição de falso cientista, né? Que diz que já sabe como o seu cérebro funciona, já sabe como as associações acontecem, já sabem como é que você tem que lidar com seu filho para depois ele reagir de modo X ou Y. Quer dizer, isso são falsidades que, do ponto de vista da ciência humana, justamente por causa da dimensão do espírito, que é o que caracteriza o humano. Então, nós somos chamados
Edith Stein nos convoca fortemente para isso. Nós somos chamados a olhar para o ser humano na sua característica, na sua tomada de posição. Essa tomada de posição ela é tão importante que ela fundamenta a nossa vida em comunidade também. Ela não só leva para a sua individualidade, mas ela leva para fora e constrói a sociedade. Ela vai mostrar nos seus estudos sobre sociedade e Estado que tudo está embasado na experiência de comunidade. E a experiência de comunidade é feita do sujeito tomando posição em relação ao outro ser humano. De eu responder ao outro como ser humano. Então, a comunidade não é simplesmente nós estamos fazendo a mesma narrativa, então a gente se apoia um ao outro. Isso não é comunidade. Comunidade significa a minha tomada de posição pessoal e única diante de você, que compartilha comigo o tempo, espaço, desafios. Então, a gente está vivendo muito na época das narrativas, né? Quer dizer, as narrativas definem um horizonte de mundo e exigem dos sujeitos uma resposta pré-fabricada. É com isso que eu falei aqui, que Stein trabalhou e apontou, é evidente que a gente, nesse campo, a gente está numa sociedade que está produzindo alienação. Embora se ocupe de temas muito importantes, mas de modo alienado. Então, a fragilidade das pessoas resulta em fragilidade das comunidades, não é à toa que a gente está num mundo cada vez mais narcisista, com relações sociais cada vez mais frágeis. E não é por aí, não é? Por que é importante estudar Einstein e reconhecer esses processos em nós? Porque essa tomada de posição em relação à liberdade minha e do outro, ela é fundamental em todos os níveis. Para a minha realização, para o respeito ao outro, para a sociedade. E entra o tema da autenticidade, que do ponto de vista da psicologia é muito importante. Como é que a gente observa o outro no seu mistério? Pelo modo com que ele lida, de modo próprio, com tudo que ele vivencia. Então, a pessoa pode ser autêntica dentro de um grande sofrimento. A pessoa pode ser autêntica dentro de um desafio muito difícil, mesmo num momento de confusão. Quer dizer, tem uma força construtiva de ser pessoa, mesmo dentro dos momentos mais complicados. O Belchior tem uma música assim, né? Que fala... falar de pessoa atualmente não pega bem. Mas eu não quero ter a ver com pensamento positivo. É a minha resposta que interessa. Eu não quero que definam para mim um lugar da minha pessoa. Eu sei o meu lugar no mundo. Acho muito interessante. E tem um momento que ele fala, eu vou sangrar por causa disso. Eu achei muito forte isso. Porque eu sei do meu lugar no mundo, porque eu quero ir em direção à minha própria pessoa, eu posso comprar briga, eu posso dizer não, eu posso dizer sim, não vou largar isso aqui, porque isso é fundamental para mim. Achei bonito isso. Tem um sangrar dentro do processo, afirmando aquilo que é significativo,
para o meu ser e para a minha comunidade, que esse sangrar não é só uma dor e um sofrimento que me faz me fechar, é uma autenticidade. Tem uma beleza no enfrentamento da dor. Pode ter uma beleza no enfrentamento da dor quando ela tem essa dimensão de autenticidade. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar aprofundar isso, e do núcleo da pessoa que nós somos. A gente pode ser psicólogo reconhecendo a beleza e vivendo da beleza de ser humano, com suas dores e os seus desafios, com seus limites e o seu desejo de ir além do limite. Então, acho que isso é uma contribuição assim imensa de Edstein para nós nesse momento em que a ciência psicológica está se tornando cada vez mais reafirmação do já estabelecido, ou simplesmente dar receita para os outros, como se a gente soubesse o que é melhor para ele, ou se a gente soubesse o que vai acontecer com ele. É uma falsidade que a gente, às vezes, gosta de carregar essa ilusão, mas que a gente pode, ao contrário, sintonizar com o outro na sua dimensão mais profunda, onde ele pode mais livremente exercer a sua capacidade de tomar posição. Se a gente está menos sozinho no nosso dever de tomar posição em relação a tudo que nos acontece, se a gente está menos sozinho, a gente tem mais capacidade de responder. Então, nós temos como desafio esse reconhecimento da beleza da experiência humana, fazer companhia para o outro nesse reconhecimento e admirar os processos que vão nascendo daí, que não sou eu que conduzo, que não sou eu que previ, mas que eu posso observar, me alegrar com ele, me, me alegrar com o outro, ficar com o coração apertado pelo outro, mais uma companhia que, por estar junto, olhando o fato de ser pessoa, não para qualquer coisa, mas para olhar pelo fato de ser pessoa, ver esse processo se ativar. Admirar esse processo se ativando, contemplar esse processo se ativando. No reconhecimento desse mistério, que o processo acontece pela resposta dele e não pela minha previsão, a gente tem um relacionamento com o outro na clínica, ou né, no processo educativo, ou em processos sociais, a gente tem um relacionamento com o outro marcado pela espera, marcada pelo respeito, e que facilita a elaboração da experiência do outro, pelo outro. Eu queria, sobre isso, trazer um parágrafo de um filósofo e teólogo chamado von Balthasar, é alemão, que ele fala sobre essa relação entre a atenção com a beleza de um movimento acontecendo e a relação com o mistério. Ele fala assim: o estádio estético representa, juntamente à esfera do pensamento e à esfera da ação, uma terceira esfera não reconduzível a uma das precedentes. Na experiência que se fez de uma beleza superior, na natureza ou na arte,
O fenômeno de que outra forma se apresenta mais oculto, mais mascarado, pode ser colhido na sua diferenciação. O que está diante de nós é uma grandiosidade desconcertante, como um milagre. E, enquanto tal, nunca pode ser colhido, alcançado por aquele que faz a experiência dele. Mas possui exatamente, enquanto milagre, faculdade de ser compreendido. Uma semelhante coincidência de incompreensibilidade da minha parte, com mais conveniente plausibilidade, para mim, se dá somente no campo do belo, puro e desinteressado. Eu acho muito importante esse texto, porque ele fala que estou eu ali, está o outro ali, mas há um outro elemento, que é o acontecimento mesmo, e um acontecimento de beleza. E é nesse acontecimento que a gente pode compreender o mistério que é aquela pessoa e o que é o mistério que é aquele momento ali. Então, não se trata de não compreender porque é mistério, mas tem um modo de estar diante do mistério e acolhê-lo como mistério, se relacionando com ele via a beleza, em que a gente começa a compreender de um modo novo. Acho muito importante esse parágrafo. Tem um outro trecho que eu queria trazer, que é de um artista chamado William Condon, que é americano e viveu muitos anos na Itália. E, em um certo momento, ele escreveu assim: como o amor, a beleza é surpreendente, presença sempre nova, sempre única. Não é apreensível nem pelos conceitos, nem pela razão, mas por um conhecimento por inclinação intuitiva, que é percebida pela inteligência. Como o amor, a beleza irradia, cria a luz, a qual, emanando das coisas, provoca a inteligência a ver. Eu acho muito bonito, porque, primeiro, ele fala, não tem a ver com o conceito ou com a razão, mas aquela beleza, aquela irradiação de vida que é reconhecida ali, ela nos chama a nossa inteligência a ver. Muito sintonizado com o que diria von Balthasar, né? A beleza nos chama a um conhecimento novo. Então, eu escrevi um artigo muitos anos atrás e terminava dizendo que é preciso estar centrado no mistério para estar centrado na pessoa. E acho que isso que Edith Stein ressalta é exatamente isso, né? De eu posso estar diante da pessoa ao reconhecer o mistério. E o mistério não é algo que eu afirmo genericamente, mas que eu admiro na beleza do movimento que vai acontecendo diante de mim, um movimento humano que vai acontecendo ali, no processo diante de mim. São muitas provocações que Edith Stein deixa para a gente, muitas provocações que eu deixo aqui para vocês, e espero que isso ajude vocês a querer estudar mais Edith Stein e tirar consequências novas para a psicologia, que a gente possa fazer uma psicologia que vale a pena. Se tiver ainda alguma pergunta, a gente tem alguns poucos minutos aí. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, tem só uma dúvida. Se o senhor puder falar um pouco sobre a relação da Edith Stein com o meio que a fenomenologia ela nasce.
a relação dela com o Russell, com o Heidegger, com o Max Scheler, Uhum. também entender como que ela constrói a obra dela dentro desse contexto. Sim. Edith Stein era uma pessoa de nível intelectual altíssimo, e quando ela estava entrando na faculdade, ela escolheu fazer letras, e foi publicado por Russell, naquela época, o livro Investigações. E ela leu aquilo e sentiu aquilo uma novidade intelectual tão grande que resolveu ir conversar com o próprio Russell. Não sei se vocês já leram os textos do Russell, são bastante complexos, bastante difíceis. E ela, uma aluna que estava no primeiro ano da faculdade, tinha uma capacidade de apreender uma novidade intelectual ali muito grande, foi conversar com o próprio Russell, disse que queria entender mais aquelas coisas que ele estava escrevendo, e ela resolveu mudar de faculdade e para ficar perto do Russell, fazer os estudos com ele. Russell tinha um grupo de pesquisadores, alunos de doutorado e outros intelectuais que ficavam em torno dele, eles se encontravam frequentemente e debatiam os temas filosóficos. Heidegger era um deles, Max Scheler era um deles, como o Victor lembrou, Roman Garden, que era um grande amigo de Edith Stein, que trabalha sobre literatura e arte em geral. Então, cada um tinha um tema muito específico para trabalhar, e ela escolheu, no primeiro momento, comentou que achava que no trabalho que Russell tinha feito, o tema da empatia não estava ainda suficientemente fundamentado. Então, é interessante, né, que uma aluna do primeiro ano fala para um intelectual do gabarito do Russell que ainda não estava suficientemente fundamentado e que ela queria aprofundar isso. Então, ela fez a tese de doutorado dela com o tema empatia, que para nós a psicologia é bastante importante, né? E a partir daí, ela se tornou assistente do Russell. Alguns livros do Russell foram redigidos pela própria Edith Stein a partir das anotações do Russell. Então, o livro do Russell sobre o tempo, por exemplo, é redigido por Edith Stein, e tem outros livros também. Então, ela se tornou uma companheira, uma assistente, produziu mesmo junto com o Russell, num nível muito sofisticado. Depois, ela não conseguiu ser aprovada para dar aula na universidade, porque ela era judia, e porque na Alemanha, né, estava já o nazismo já ativo, e ela começou a dar aula para um instituto pedagógico, onde nasceram muitos livros importantes, como Introdução à Filosofia e Estrutura da Pessoa Humana. E ela fez um caminho muito diferente do Heidegger, que fez um caminho que analisa o sujeito no mundo, enquanto Einstein analisa a estrutura da pessoa no mundo. Depois ela foi proibida de dar aulas, porque ela era judia, então ela resolveu se tornar religiosa, entrou num mosteiro carmelita, continuou a escrever, uma das principais obras, as obras mais articuladas, ela escreveu quando ela estava no Carmelo, ela entrou no mosteiro carmelita. Ser Finito e Ser Eterno é um livro que ela escreveu já
no Carmelo, em que ela reviu todo o percurso filosófico que ela já tinha feito. Ela continuou sendo muito próxima do Russell, mas fez um caminho todo próprio também, articulando a filosofia do Russell com a filosofia de Tomás de Aquino. Não sei se era isso que o Victor estava pensando. Isso, muito bom. Só para poder entender um pouco do contexto dela e as contribuições que ela ofereceu. Uhum. Alguém tem? Pessoa não tendo mais pessoas, gostaria de agradecer ao senhor pela disponibilidade. Tenho certeza que foi muito bom a gente poder ampliar a nossa visão e compreender a pessoa humana, como ele está em fala, com mais profundidade, de uma maneira mais integral. Então, eu agradeço bastante. A gente vai até agravar depois que a gente poder rever, os que não puderem estar presentes assistir, eles possam abençoar o trabalho, sua dedicação para poder estudar e compartilhar com outros sobre assuntos tão importantes. Ok, parabéns aí pelo processo do grupo. Obrigado, a gente se encontra em outros momentos. Então, bom trabalho. Sim. Tchau, até mais, viu? Com Deus. Até mais com Deus.